Vamos continuar. Vamos continuar como escreveu Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E talvez sejam precisamente as amizades que tornam a alma maior, que ampliam a vida, que iluminam os caminhos e que transformam cada conquista num momento partilhado. Hoje é disso que falamos aqui, de partilha. E para iniciar esta celebração de uma forma mais poética, só poderia ser com poesia do autor. E o poema que vão ouvir é um tributo à vida, como mestra silenciosa, que através das dores, alegrias e desafios ensina-nos a crescer, a amar e a renascer mais fortes, a transformar cada queda em sabedoria. E para isso convido-vos a receber neste palco, com um caloroso aplauso, a Manuela Braga, que vai nos interpretar dizendo um poema: A vida é o melhor professor. Boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez a este tributo ao Sr. Luís Barbosa e à sua obra. Então, o poema que eu vou ler é A Vida é o Melhor Professor. Sou esta pessoa, orgulhosa de ser, que escolheu o tempo para me ensinar, a refletir, a curar feridas e a aprender, a sorrir para a vida sem a escarnecer. Na dor, aprendi a nunca desistir, mesmo perante as maiores vicissitudes. Perante o tombo da derrota, a refletir e a erguer-me dos escombros e inquietudes. Aprendi a ser bom e otimista, a acreditar nos valores humanos, a ser autodeterminado e altruísta nos tempos tristes e também nos ufanos. Ensinou-me a pensar e a ter ideias criativas, a não enxugar lágrimas não choradas, a não sentir dores nunca sentidas, nem a remoer mágoas já passadas. Aprendi sorrisos iluminados de alegria, a cultivar amizades sãs e divertidas, o poder de um olhar pleno de magia e de um abraço que pode salvar vidas. Muito obrigada, Manuela. E falando deste livro, Os Caminhos que calcorriei para chegar à verdade, escrito por Luís Barbosa, uma obra que nos convida a uma profunda reflexão sobre a busca humana pela verdade. Sempre a verdade, o autoconhecimento e o sentido de existência bem patentes neste livro. Ao longo desta narrativa poética, o autor conduz-nos por uma jornada simbólica onde o protagonista enfrenta desafios, dúvidas e descobertas que espelham as inquietações presentes em cada um de nós. E porque conhecer o autor é ouvi-lo, é preciso estar com ele, e estar com ele é também questioná-lo, e isso ele ensina-nos sempre que está connosco, é que questionemos tudo. E eu convido agora a falar um bocadinho do autor, Paulo Braga, que quando o ouvimos falar ficamos, eu diria, parados para escutar as palavras dele. Paulo Braga. Muito boa tarde a todos, apesar da assistência. Não é muito fácil de improviso, também não tive tempo suficiente para preparar as coisas e para de forma mais abrangente, conseguir transmitir-vos as ideias que pretendo, mas de qualquer forma, eu iniciaria por dizer que o mundo está a atravessar uma fase, há cerca de 30 anos para cá, de grandes transformações, mas sobretudo, e Vossas Excelências terão certamente a noção daquilo que vai acontecendo, há uma onda que emerge
se chama espiritualidade, ou seja, valores espirituais que são transversais a quase todas as crenças ou descrenças mesmo. O paradigma disso, e a Fundação Bial permitam-me que introduza o tema, é um organismo que se está a dedicar à investigação daquilo que significa a morte para todos nós, um momento sempre de ansiedade, de questionamento, de dúvida, e transcendendo as barreiras do conhecimento que até agora existe, os cientistas a nível mundial, e friso bem a todos, porque isto é de suma importância para a compreensão do que vou dizer, há um bloco na ciência neste momento alargado, bastante alargado, que vai desde os Estados Unidos até Portugal, nomeadamente à Fundação Bial. Há um programa na televisão que todos devem já ter certamente percebido, que se chama Para Além do Cérebro. É apaixonante ver esse programa. Desvenda-nos a grande dúvida de qual é a fronteira que vamos ter que atravessar quando um dia partirmos. Para uns, provavelmente será encontrar um grupo de virgens no além, para outros será encontrar um céu idílico, para outros será encontrar uma série de recompensas e por aí fora. Prometem-nos até, muitas vezes, que, em função de um conjunto de coisas que fizemos ou conduzimos muito mal, desde que paguemos o devido somatório, vamos alcançar o céu paradisíaco. Infelizmente, tudo aquilo que a ciência está a investigar e a aprofundar leva-nos a acreditar que é transversal aquilo que acontece quando estamos no limiar da morte. Ou seja, surge-nos um mundo que talvez nunca imaginemos que até aí existiria. A ciência está a sistematizar isso. Eu conto muito rapidamente um episódio de há uns tempos atrás, onde cruzo uma circunstância em que ia reparar um pequeno motor de um aspirador e o senhor que me recebe, que me recebeu, diz-me: posso apresentar o meu filho? Depois já temos tido uma pequena conversa. Disse: claro que sim, com todo gosto, e cumprimentei o senhor, e o senhor diz-me: eu faço parte da equipa do INEM e trabalho lá há alguns anos. Eu disse-lhe: olha, já agora, diga-me, por favor, se a pergunta que eu lhe vou colocar, se me sabe responder. Diz ele assim: não diga. Vai-me perguntar se aquelas pessoas que estavam no limiar de morrer viram o tal túnel, a tal luz, os tais seres de branco que apareceram sem definição de imagem. Vai-me perguntar isso? E eu fiquei extasiado a olhar para o senhor e disse: é exatamente isso que eu ia perguntar. Isso é um facto comum, transversal a todos, aos que acreditam, aos que não acreditam, aos católicos, aos islâmicos, seja a quem for que nos apareça lá e que temos que socorrer, acontece isso. E depois ficam atónitos. Porquê? Porque extasiam não só a nós, mas aos médicos, porque o médico está a assistir, está a reanimar aquele que está aparentemente flexo, ou seja, morto, e ele pode despertar, vai dizer: olha, mas eu vi a pessoa que me socorreu, e que quem veio dar a injeção foi aquele ali, e o outro subiu as escadas e foi, e aconteceu. E as pessoas ficam a olhar espantadas e dizem: onde é que estava quando viu isso? É que o senhor estava flexo, estava morto. Diz ele: não, eu estava a ver tudo de cima, a observar com toda a atenção o que estava a acontecer. Isto levou a uma investigação lata do mundo. Os fenómenos sobrepunham-se, transversais a qualquer religião e crença, mas nunca com os padrões de imaginação a que todos nós estamos habituados e que nos foram contados na infância. Assim, e ao longo destes últimos anos, quer a Fundação Bial, quer um conjunto de instituições muito vasto, a Universidade de Harvard estuda 10 mil crianças ao longo destes últimos anos que falam das suas vidas anteriores. O programa de que estavam a falar um bocado, Para Além do Cérebro, fala, um dos programas dedica-se só a isso. 10 mil crianças que deixaram os seus pais boquiabertos. A ciência o que é que fez? Então, se esta criança está a dizer que viveu na Índia, na casa tal, com estas características, assim e assim, vamos à procura de uma paridade com aquilo que esta criança afirma. Na grande maioria dos casos, deram exatamente com os quadros que as crianças afirmavam, de uma forma esmagadora. Passando para, e deixando este tema um pouco,
há mais de 30 anos atrás, alguém que está aqui connosco, que está aqui presente, de uma forma absolutamente, diria, incrível, buscava uma razão para a vida, não naquilo que lhe serviam em prato frio, numa concepção meramente, digamos, religiosa, fechada ou limitada, mas acreditava que haveria algo muito mais transcendendo-nos do que propriamente a mera realidade que lhe era contada. O Sr. Luís Barbosa foi alguém que, não satisfeito com o establishment, com aquilo que era, digamos assim, as crenças da época e do momento, quis sempre ir um pouco mais além. Estabeleceu uma busca, estabeleceu uma procura, ao longo do tempo, espírito investigador, questionador, estabeleceu todo esse questionamento, até que, como qualquer um de nós, quem procura, busca, investiga, alcança, certamente, senão ainda hoje havia muita coisa que nós estávamos a acreditar que era verdade e não eram verdades absolutas. O Sr. Luís alcançou um determinado patamar de conhecimento que, trazendo as qualidades que já tinha intrínsecas como pessoa, desenvolveu uma obra gigantesca. E digo gigantesca porque abraçou um determinado conhecimento esse que estará, eventualmente, na Terra já há muitos anos, mas que coincide com esta, concepção espiritual que há bocado vos transmiti. Que a ciência está agora a começar a roçá-la e o Sr. Luís Barbosa, há 30 anos, já tinha este conhecimento. 40 e tal. Eu estou a dizer mais 30 porque nós, como nos conhecemos mais recentemente, é mais fácil. Portanto, de situar as coisas no tempo. Mas pronto. E o Sr. Luís, essa busca era uma coisa intrínseca. Será a mesma coisa que dizer-lhes que alguém a quem é dito, olha, meu filho, tu vais seguir este caminho. E a pessoa vincadamente diz, não, esse não é o meu caminho. O caminho religioso não vai ser o meu caminho, vai ser um caminho diferente. E, portanto, o Sr. Luís Barbosa seguiu esse caminho avidamente. Os pequenos milagres que eu conheci, e chamo de milagres, não no sentido místico da palavra, chamar-lhe milagres de transformação interior. A concepção teológica, aquela que, confesso-vos, acredito mais, que é numa força criadora gigantesca que orienta o universo, a concepção teológica deveria remeter-nos para, sendo nós partículas dessa força, imitarmos essa força. Então eu tenho força de vontade, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho capacidade de concepção aplicada à inteligência, então eu tenho essa capacidade de me autotransformar e de progredir. O Sr. Luís conseguiu influenciar centenas, milhares de pessoas, de modo a que caminhassem por si próprios, sem as muletas laterais que amparam e que não deixam cair para o chão, mas que são muletas a vida inteira. Então o Sr. Luís empreendeu esse caminho, naturalmente, para muitos aqui que estão presentes, a palavra racionalismo, que deriva de raciocínio, neste caso, aplicado às circunstâncias, a capacidade de pensar por si ou de avaliar uma circunstância, algo que nos é duvidoso ou que pretendemos ver esclarecido. E então o Sr. Luís, em todo esse percurso, e à medida que se foi intrusando nessa filosofia, fez de facto verdadeiros milagres. Houveram pessoas que eu, algumas, tive a possibilidade de apreciar o que foi o evoluir dessa, digamos, atividade espiritualista, e sempre incentivei e dizia ao Sr. Luís, um dia o senhor tem que transpor para o papel aquilo que são não só as suas concepções espirituais, mas também todo um conjunto de valores que são notoriamente interessantes para que todas as pessoas tomem conhecimento deles. Incentivei, ainda aqui há um ano atrás ou dois, dizia publique. Portanto, toda a gente sabe mais ou menos, quem o conhece, digamos,
o campo filosófico a que ele está ligado é algo verdadeiramente extraordinário e podem, de facto, complementar tudo o que vão ouvir e tudo o que certamente vão aprender dos livros com aquilo que está a acontecer na televisão portuguesa. É uma superprodução na RTP1 que tem as maiores figuras da ciência à frente e que agora fala-se muito em ciência, naturalmente qualquer coisa. Copo d'água não vira, não cai água, porque é que não cai? A ciência explica. Claro que, como deverão compreender, a ciência é rigorosa, extremamente rigorosa. Não pode lá chegar ninguém e dizer assim, olha, isto ali é o universo e naquele cantinho está lá um Deus, com não sei quem ao lado, a ditar como são os desgraçados e outros são os privilegiados, que ali morrem milhões de crianças e ele e outras nascem num berço de ouro. Essa história já não cabe a ninguém. Ninguém. Já ninguém acredita nisto. Ninguém acredita nesse Deus. Temos que ter Deus como uma coisa imensa. Dizem-me a mim, o universo termina ali, termina. E o que é que continua? Continua para lá. Mas continua para lá quanto? Mais não sei quantos milhões de anos-luz. E a cada vez que a ciência chega aos milhões de anos-luz, há mais milhões do que ficaram para trás. Ou seja, a força inteligente que anima o universo é algo sem dimensão. O homem ainda quer dimensão. O homem ainda quer dimensão. Mas, como muito bem diz um senhor que se chama Sir Fred Hoyle, diz o seguinte, uma das mais altas autoridades em ciência na Inglaterra, já faleceu, deixou um livro que se chama O Universo Inteligente e diz assim, depois o universo então é esta sala, ok? Sem fim. Certo? E os alunos disseram sim. E o que é que está para além do limite? Ficaram todos a olhar uns para os outros, ninguém sabia responder. Portanto, o que é que acontece? Essa força imensa, nós somos parte dela. Ninguém acredita que este organismo perfeito, incrivelmente perfeito que nós somos. Somos uma máquina eletroquímica que cumpre funções indescritíveis. Uma só das 200.000 proteínas que compõem o nosso corpo, na sua variedade, não age por acaso. Age segundo um cumprimento de objetivos físico-químicos ou microbiológicos, seja o que for, dentro do nosso organismo perfeito. E que só se destabiliza quando o nosso pensamento não tem uma firme condição ética e muito para além da ética, concepção espiritual. Chega-se à conclusão hoje em dia, e para terminar, que uma grande parte das doenças de que sofremos não são de origem física. São tudo aquilo que não somos capazes de aperfeiçoar. Termino só dizendo o seguinte, que este livro, penso que vai ser um sucesso, não tenho dúvida absolutamente nenhuma, e outros que estão a emergir, um Dr. Segarra, que há pouco tempo apareceu na televisão a falar sobre isto, é um médico espanhol, editou agora um livro em Portugal que só dentro da comunidade médica juntou 2 edições, não é preciso, penso, dizer mais nada a esse respeito. Fala precisamente sobre as experiências pós-morte e todo um bruxuleiro filosófico de investigação que lhe é inerente. Eu só precisava que o Sr. Luís tivesse menos 10 anos. Ele já está farto disto. Mas já tenho dito uma coisa, ele vai continuar. Eu penso que ele um dia vai voltar em responsabilidades muito maiores. Muito maiores. Como outros vieram. Ou outros vieram só para trazer a lâmpada, porque a lâmpada era preciso ao progresso da humanidade. E, portanto, vieram para isso. Não é? Todos sabemos isso. Não é? Portanto, eu penso que a luta irá continuar para ele. Desfrutem do livro e, sobretudo, façam uma coisa. Nunca acreditem em tudo aquilo que nos é servido em prato frio. É preciso nós sermos capazes de questionar, investigar e aprofundar. E vou-vos deixar ainda uma última ponderação. Raras vezes nós pensamos na morte. Quase todos nós, quase ninguém pensa. Mas há um limiar com a idade que se aproxima e todos começam a perguntar, mas afinal o que é que isto foi tudo? O que é que isto significou? Que valor é que isto tem? Porque é que eu aqui andei? Tem que haver uma razão muito profunda para as coisas, para a máquina extraordinária que somos. Tenham um bom resto.